de João, primeira epístola de João, os nossos cumprimentos aos nossos irmãos internautas que estão nos acompanhando, que a graça, a presença de Deus reina, flua aí aonde que você está. Se você está na nossa cidade, nós te aguardamos presencialmente aqui em uma próxima oportunidade. Amém? 1 de João, capítulo 5, eu te convido a você continuar conosco, orando por esse culto, orando por a nossa reunião e que nós venhamos caminhar juntos aí ao longo desse ano 2018. Todos nós que estamos aqui hoje, nós vivemos um paradoxo. O que é paradoxo? Paradoxo são duas verdades que aparentemente se contradizem, mas não são contraditórias. Nós temos uma realidade paradoxal porque, em primeiro lugar, todos nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. Mas, em contrapartida, todos nós somos completamente iguais. Né, irmão Douglas? Em muitas situações. E uma delas é a nossa realidade de querer vencer. Ninguém de sã consciência planeja um fracasso. Ninguém de sã consciência diz, olha, sabe uma coisa? Esse ano eu tenho uma meta. E a minha meta é fracassar. Você conhece alguém assim ou não? Se conhecer, pode orar por ele, porque o tico-teco não está batendo muito bem. Todos nós, você vai para fazer um concurso, você vai fazer um vestibular, você vai estudar, você vai numa entrevista de emprego, você vai abrir um negócio. Nós somos pessoas que desejamos. Você não precisa ser um cristão. Você não precisa ser alguém fervoroso para querer vencer. Ser um vencedor é algo implícito na essência de todo ser humano, A questão é, como vencer? Como vencer? Ora, todos nós queremos vencer, mas nem todos vencem. Você conhece alguém que já fracassou? Você já fracassou em algum momento dos processos da sua história? Por que às vezes nós fracassamos? Que tal você ter uma consciência de que você descobriu um segredo que você jamais irá perder? Imagine você encontrar um segredo em que você encontra o caminho de uma vitória, mas não é uma vitória circunstancial, é uma vitória contínua e permanente. É disso que nós estaremos pensando aqui esta noite. Eu convidaria o meu amigo, por favor. Isso, muito obrigado. 1 de João, capítulo 5, acompanhem comigo no versículo 1, que diz assim: todo aquele que crer que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é gerado. Então, assim, olha, se você ama a Deus, tudo aquilo que é gerado de Deus, você precisa amar. Essa é a ideia. Versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. O texto está dizendo que todas as vezes que nós não guardamos os mandamentos, nós estamos dizendo, eu também não amo as pessoas. Versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Esse é um texto, queridos, que nessa situação ele tem um peso muito específico, porque nós estamos lendo uma carta que ela foi escrita no final do primeiro século. No final do primeiro século, muitas coisas já haviam acontecido. Aquele Jesus que havia encarnado, que havia feito sinais e maravilhas entre o povo, e que dizia que eu vou para o Pai e eu retornarei, aquela geração esperavam Jesus por aqueles dias.
Aquela geração que viu Jesus ser assunto ao céu, esperava também que Jesus viesse naquela geração. No entanto, passou-se 10, 20, 30, 40, 50 anos, mais de 50 anos já haviam passado, com um agravante, porque no ano 70 o templo foi destruído. O templo tinha uma marca, tinha um símbolo, tinha um valor muito grande, e de repente essa igreja começa a ver a vida cristã como um peso. Aí vem um apóstolo dizendo: gente, não é que os mandamentos do Senhor são pesados, é porque o amor de vocês tem se esfriado. Há uma fotografia muito bacana na Guerra do Vietnã, quando um fotógrafo fotografou uma criança de 10 anos carregando um irmão de 5 anos. E é uma fotografia muito famosa, e o fotógrafo perguntou para ela: não é pesado você carregar esse peso? E ela olhou para ele e disse: ele não é um peso, ele é o meu irmão. Quando o amor está em exercício, nada é pesado. Nada é pesado. Então, assim, quando a gente começa a encarar algumas realidades na vida cristã, quando começa a ser muito pesado congregar, irmão Eliseu, quando começa a ser muito pesado a gente aplaudir o nome do Senhor numa reunião e a gente cantar na hora da adoração, quando a gente acha que é muito pesado a gente servir ao Senhor aqui, isso são evidências de que o nosso amor para com Deus precisa viver um avivamento. Versículo 4 é o texto da nossa meditação. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus torna cativo todo o nosso entendimento a esta palavra, que os nossos corações estejam férteis para ouvir, entender e obedecer a tua boa, agradável e perfeita palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler juntos alguns textos. Judas, versículo 3, vamos lá, eu conto até 3 e você em alto e bom som, vamos lá, 3, 2, 1. Não, calma aí, me ajuda. Quem já jantou aqui? Está explicado. Vamos lá, um pouco mais forte, firme, vamos lá, 3, 2, 1. Esse é um versículo textuário do nosso ano. O tema do nosso ano é lutar pelos fundamentos da nossa fé. E esse ano a gente vai exaurir esse tema chamado fé. E Judas nos convida a gente lutar pela nossa fé. Você precisa lutar pela sua fé. Você precisa lutar pela fé da sua família, pela fé dos seus filhos, pela fé do seu casamento. Se nós abaixarmos a guarda, a nossa fé é comprometida. Vejamos, só os homens. Amém? Eu conto até 3 e vocês me ajudem. 3, 2, 1. Você sabia qual foi a porta de entrada do pecado no mundo? Está sabendo, né? A porta de entrada do pecado no mundo não foi pelos olhos. A porta de entrada do pecado no mundo não foi o paladar. A porta de entrada no mundo não foi o tato, e muito menos o olfato. A porta de entrada do pecado no mundo foi a audição.
tudo começou porque a Eva ouviu a serpente. Adão ouviu Eva. E nenhum dos três ouviram Deus. Agora, olha que boa notícia. O pecado entrou no mundo pela audição. E a nossa salvação, qual é a porta de entrada da nossa salvação? A nossa audição, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos? Hebreus capítulo 11 e versículo 6 eu leio: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. 2 Coríntios 5 e 7, só as irmãs, 3, 2, 1. E não por vista. Efésios 6 e 16. Todos juntos? 3, 2, 1. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Romanos 14, 23. Gente, olha que informação. Tudo o que não é fé é pecado. Ora, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O que a inteligência bíblica vem nos convencer? De que o justo deve andar, viver pela fé. Essa expressão, ela sintetiza tudo que a Bíblia quer te convidar a viver para com a fé. Toda a realidade que você precisa viver, experimentar a partir da fé, se resume nesse convite, nessa convocação bíblica. O justo viverá pela fé. Queridos, esse vai ser um ano que a gente vai dedicar muito tempo. Sabe por quê, queridos? Porque diante de tudo que nós lemos, que sem a fé, tudo que nós realizamos sem fé é pecado. Não tem como você agradar a Deus sem a fé. A fé é aquele escudo que vai apagar as setas inflamadas do inimigo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Nós não estamos aqui para espiritualizar demais, porque tem gente que tudo que ele vê o diabo. O que tem atrás desse quadro? Tem parede, irmão. É parede. Tem gente que vê o inimigo em tudo quanto é lugar, mas a gente é sabedor de que nós temos um aniversário sagaz, astuto, feroz. Todos os dias, você acha que tem algum dia que o inimigo tira férias de você? Quem acha que tem um dia que ele fala, não, o Felizmino hoje, hoje eu não vou tentar ele não. Você acha que tem algum dia que o diabo, ele cruza os braços em relação a você? Cara, gente, todos os dias existem setas, existem flechas inflamadas do inimigo, para que venha danificar, comprometer a minha, a sua vida, a minha, a sua casa, a minha e a sua família. E o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: a única maneira de a gente resistir isso é pela fé. Então, fé é algo muito vital para a nossa espiritualidade. No entanto, Jesus disse em Lucas capítulo 18, versículo 9, porventura, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? Percebe que nos últimos dias haveria uma crise de fé. Por essa razão, esse ano a gente vai orar e nós te convidamos a gente caminhar juntos para ministrar a vida uns dos outros, para que a sua fé, ela não pereça, ela não esmoreça. A inteligência bíblica nos convoca a viver pela fé. Amém, gente? Tudo bem até aqui? No entanto,
Quando nós olhamos à luz da Bíblia, você tem 4 vezes que aparece na Bíblia essa expressão: o justo viverá pela fé. Não são 5 vezes, não são 3 vezes. Apenas de Gênesis a Apocalipse, apenas 4 vezes aparece na Bíblia a expressão bíblica: o justo viverá pela fé. E é a partir dessa informação bíblica que eu quero conversar com vocês a respeito da necessidade de nós protegermos a nossa fé, porque é ela que nos dará vitória sobre o mundo. A fé é que nos dará a vitória sobre o mundo. O tema de hoje é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, ok? Primeiro texto bíblico que aparece essa expressão, Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. Pela sua fé. É por isso, só a expressão a sua fé já é algo que nós precisamos aprender. Você que é marido, você não deve viver a partir da fé da sua esposa. Você, esposa, não deve viver a partir da fé do seu marido. Você, filho, não deve viver a partir da fé dos seus pais, ou vice-versa. Você precisa desenvolver uma fé vigorosa, fortalecida, sólida, imbatível para com o Senhor Jesus. Agora, o que nós aprendemos quando nós lemos em Abacuque capítulo 2, versículo 4, que o justo viverá pela fé? O que está acontecendo em torno de Abacuque capítulo 2? Veja bem, o profeta Abacuque está vivendo uma crise. Por quê? Porque ele é um profeta. Ele conhece a promessa de Deus para com Israel em relação à promessa, em relação ao Messias. Ele sabe que Deus tem um plano maravilhoso para Israel, que Israel é o povo de Deus, que Israel foi escolhido pelo Senhor para trazer salvação à terra dos viventes. Mas de repente, ele olha à sua volta. E sabe o que ele vê? Ele vê inimigos, ímpios, pagãos, homens que resistem a Deus, homens que não amavam a Deus, prosperando, indo bem na vida. E Israel no cativeiro, e Israel sofrendo, e Israel padecendo. Quando ele olha o justo sofrendo, quando ele olha e vê o justo padecendo, e o ímpio triunfando, como se nada estivesse acontecendo com eles, o profeta Abacuque entra em uma profunda crise de fé. E nessa crise, nesses conflitos, Deus olha para Abacuque e diz: Abacuque, o justo viverá pela sua fé. Em primeiro lugar, nós aprendemos nessa expressão que a fé nos dá vitória sobre os dramas do sofrimento da vida. Nós precisamos da fé. A fé é a vitória que vence o mundo, porque é através da fé que você vencerá os dramas dos sofrimentos da vida. Quem aqui conhece alguém que já passou por alguma situação em que você olha para você e você diz assim: mas Deus, o que eu fiz para merecer isso? Eu estou na igreja, eu estou sendo fiel, eu estou orando, eu estou te buscando, mas parece que a gente está com a unção do poceiro. Sabe qual é a unção do poceiro? Quanto melhor você dá de si, mais para baixo você fica. Tem um poceiro que vai cavando o poço, ele dá o melhor e ele vai só afundando. Você olha para a sua volta e você vê que as coisas não vão bem.
Aí você olha para um pouco mais longe e você vê aquele que não vem à igreja, aquele que blasfema, aqueles que vivem uma vida totalmente ímpia diante de Deus. E esse povo parece que não adoece. Quantas vezes lá em casa, nós passando por alguns momentos de enfermidade, eu dizia: Deus, essa balança está invertida. Não era o justo que deveria ser saudável? Não era o justo que deveria viver o melhor em tudo? Mas de repente parece que é o inverso. O seu vizinho, que briga o dia inteiro, que bebe o dia inteiro, que tem lá os seus vícios, que tem lá os seus pecados terríveis, estão vivendo em uma vida relativamente confortável, e você está vivendo aflições que você não consegue resolver. Alguém já viveu isso ou não? Eu me lembro, no ano de 2004, 2005, quando meu irmão, de 23 anos, 4 meses de casado, ele entrou em um hospital porque as suas pernas estavam inchadas. E ele foi no hospital para tomar um soro para melhorar lá a circulação. Isso foi numa sexta-feira. Quando chegou na madrugada de sexta-feira, o meu irmão recebeu a medicação errada. E aquela medicação foi direto ao coração dele. No sábado, os médicos entrou com uma outra medicação para tentar reverter o quadro. No domingo, nós estávamos velando meu irmão. E nós fomos ver o corpo. Ele morava numa outra cidade. E eu fui com a minha cunhada. E são em torno de 60 quilômetros. No percurso, eu ouvi durante muitas vezes ela dizer: por que ele? Por que ele? E ela fez tantas, mas tantas perguntas, que eu não tinha nenhuma resposta. Você já viveu por isso? Talvez é uma doença que veio lá no seu ente querido. Talvez é alguém que você fala: não, ele não. Às vezes é uma má notícia que você recebe de um médico em relação a você, em relação a um filho, em relação a um parente, em relação a uma mãe, a um pai. Às vezes é uma notícia que você recebe do seu patrão. Às vezes é algo que vem na sua vida. É um acidente, é um incidente. Isso veio para tirar o chão dos seus pés. E aí que entra a fé. Porque quando Deus olha para Abacuque e diz: o justo viverá pela fé, Deus vai desenvolver no texto uma resposta para Abacuque, dizendo: Abacuque, o fim é o segredo. O fim é o segredo entre aqueles que servem e não servem a Deus. Há uma grande diferença como as coisas terminam. E a fé é que entra aqui para dizer que a maneira com que o ímpio terminará e a maneira com que o justo terminará são realidades totalmente antagônicas. Você se lembra de Salmos capítulo 23, 73, quando Asaf entra naquela crise em que ele inveja a prosperidade dos ímpios? Quando é que foi a salvação de Asaf? Foi quando ele entrou no templo e ele diz: eu entendi o fim deles. A fé é aquilo que Deus opera em nós, e agora nós já não andamos mais por vista. A fé te capacita, a fé te move para você ver no mundo
mundo espiritual, de que a sua história não terminará com este sofrimento, de que a sua vida não terminará como as coisas estão no seu presente. O seu fim será o fim que as Escrituras dizem que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. A fé te proporciona essa ousadia de você olhar além dessa circunstância, além dos dramas do sofrimento que você está vivendo, e contemplar o que está te esperando lá na frente. Talvez você entre aqui esta noite e você vive essa realidade em alguma área da sua vida. Esta noite Deus te convida a você viver pela fé. Haverá muitas coisas na sua vida, na minha vida, que a gente não vai encontrar respostas. Haverá muitas realidades que acontecerá à sua volta que você não vai entender. Você não vai saber os porquês. Mas se nós vivermos pela fé, nós teremos vitórias sobre os dramas do sofrimento dessa vida. Se você crê nisso, diga amém. Segundo lugar, Romanos capítulo 1 e versículo 17. Em terceiro lugar, Gálatas 3:11. Como são o mesmo contexto, eu vou ler junto. Porque nele descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Qual é a lição que nós aprendemos? A fé nos dá vitória sobre o orgulho da religiosidade. Esse é o contexto de Romanos 1 e de Gálatas capítulo 3. Paulo está escrevendo para uma igreja onde que eles insistiam em viver uma vida a partir de uma mentalidade de que todas as bênçãos em que eles receberiam aqui e na vida futura era concernente ao que eles estavam fazendo. Era você viver uma vida a partir de uma meritocracia. É você viver a vida a partir daquilo que você merece, a partir de uma religiosidade. Quando nós estávamos no seminário, o professor disse algo uma vez em uma aula que eu não acreditei, aquilo eu não engoli. Mas depois isso foi andando dentro de mim e eu disse, isso é verdade. Ele diz assim, olha, o maior inimigo da igreja não é os ateus, o maior inimigo da igreja não são os ferozes, não são os leões, não são os governos, não são os impérios, não são as resistências que querem acabar com a igreja, eliminar a existência da igreja. O maior vilão contra a igreja chama-se religiosidade. Não, eu não quis acreditar naquilo. Como assim a religiosidade? Porque a religiosidade te dá uma sensação de que você está bem. A religiosidade te dá uma sensação de que você é salvo. A religiosidade te dá uma sensação de que você está no propósito, que você está num caminho, que as coisas estão indo muito bem com você. Afinal, você frequenta a igreja, afinal, você tem lá a sua participação, afinal, você está aqui há tanto tempo, afinal, você é um salvo. Mas, na verdade, este ou aquela ainda não viveu a verdadeira experiência de salvação. Porque a religiosidade é quando você começa a caminhar na vida cristã e você começa de uma maneira muito sutil
Viver a partir da força do seu braço. Você viver a partir daquilo que você faz. E você começa a medir a partir daquilo que está acontecendo a partir das suas mãos. A religiosidade é corpo presente e essência ausente. Quantas vezes a gente vem numa reunião e só o corpo está presente? Você já viu isso ou não? Você nunca veio no culto que só o corpo estava presente, a sua mente estava em um problema, a sua mente estava tão longe daqui, mas tão longe, tão longe, tão longe. Alguém já veio por isso? Eu já vivi. Quantas vezes eu já vivi essa luta de chegar numa reunião e você ver esse conflito de você estar aqui, mas na verdade o seu coração não está aqui. A fé é o único caminho que vai te dar vitória sobre o orgulho da religiosidade. De você não viver a partir das aparências. De você não viver a partir daquilo que está diante dos seus olhos. Mas de você viver a partir do olhar de Deus. Paulo vai escrever aos Romanos dizendo: vivei pela fé, o justo viverá de fé em fé. É de fé em fé que se descobre a justiça de Deus, porque o justo viverá pela fé. Eu não estou aqui porque mereço, eu não estou aqui pela força do meu braço, eu estou aqui porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Cristo veio ao meu encontro, foi Ele que me escolheu, foi Ele que me tocou, foi Ele que me sustentou, e é Ele que segura nas minhas mãos, e é por isso que eu preciso ter misericórdia uns dos outros. Quando você encontra alguém que não tem misericórdia do outro, não tenha dúvida, esse coração está encharcado de religiosidade. Quando você vê alguém negando perdão, quando você vê alguém negando graça, quando você vê alguém negando amor, quando você vê alguém negando bondade, porque ele acha que o outro não merece, que o outro não deve ter uma segunda chance, de que o outro não deve ter uma segunda oportunidade, não tenha dúvida, este ou esta já foi infectado pela religiosidade. A fé é a única maneira de nós termos vitória sobre o orgulho da religiosidade. Você sabia que dentro dos evangelhos, você terá apenas 2 vezes Jesus irado? De todos os relatos, as narrativas da vida de Jesus, somente 2 vezes você encontrará Jesus irado. E essas 2 vezes, Ele não irou com os pecadores, com os publicanos, Ele não irou contra as meretrizes, Ele não irou contra o ladrão na cruz. Sabe com quem Ele irou? Com os religiosos. Com os religiosos. A religiosidade, o farisaísmo, é algo que abomina, é abominável diante dos olhos do Senhor. A religiosidade é quando eu insisto em manter uma aparência, mas na verdade o meu conteúdo está totalmente perdido. A fé é a única maneira de você vencer esse orgulho que todos nós somos tentados a viver. Terceiro e último lugar, Hebreus capítulo 10, versículo 38, mas o justo viverá. Vamos lá, todo mundo juntos, lê todo o versículo, 3, 2, 1. Terceiro lugar, a fé nos dá vitória sobre as pressões que querem nos fazer desistir. Hebreus, nós estamos estudando Hebreus na escola dominical ao longo desse trimestre. É uma carta que tem 13 capítulos, foi escrita para os cristãos que estavam sob uma profunda pressão. Eles haviam saído do judaísmo
tinha ido para o cristianismo, aceitaram a Jesus. No judaísmo, eles não tinham resistência do imperador. No judaísmo, a vida deles era confortavelmente boa. Mas quando eles foram para Cristo, então começaram a padecer perseguições e havia uma pressão para eles deixarem Cristo e voltar para o judaísmo. Aí vem o autor aos Hebreus e diz assim: olha, o justo viverá pela fé. Se você recuar, Deus não tem prazer na sua alma. Então nós aprendemos que a fé nos dá vitória sobre as pressões. Você veio aqui esta noite, há alguma pressão sobre você? Há alguma pressão para que você recue? Há alguma pressão para que você retroceda de alguma decisão que você tomou para honrar a Cristo, para você seguir a Jesus? Há alguma pressão que está querendo te convencer para que você diminua a sua intensidade de servir a Jesus? Há alguma pressão lá na sua casa, lá na sua família, lá na sua parentela, ou até mesmo pelas circunstâncias que está querendo te convencer de que você deve abaixar a intensidade? Não precisa ser tanto, não precisa doar tanto, não precisa servir tanto, não precisa ser tanto. Há alguma pressão que está querendo te fazer desistir. Desistir de ser aquilo que Deus te chamou para ser. Há alguma pressão interna, externa. Há alguma pressão que está querendo fazer você recuar. Aqui entra a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque é pela fé que nós teremos vitória sobre essas pressões que querem nos fazer recuar. O justo viverá pela fé, é a fé que nos dá vitória sobre as pressões que querem nos fazer desistir. Eu termino com essa frase: a fé é a ousadia da alma em ir além do que é possível ver. Quantos entenderam a palavra, digam amém. Quantos entendem de que a sua fé precisa ser renovada, a sua fé precisa ser reavivada, a sua fé precisa ser despertada? Porque às vezes, quando nós falamos de fé, as pessoas pensam muito em fé, apenas aquela fé de você mudar coisas. Às vezes, quando a gente fala muito sobre fé, nós falamos de fé para você mudar essas situações. A fé, ela transcende essa realidade. O justo viverá da fé, porque a fé te fará vencer os dramas dos sofrimentos da vida. A fé, o justo deverá viver pela fé, porque é a fé que vai te dar vitória sobre o orgulho da religiosidade. É a fé que vai te dar uma profunda consciência de que nós estamos aqui não é porque nós somos bons, que você não está aqui porque você é bom, nós estamos aqui porque Cristo se fez pecado por nós e Deus imputou sobre nós toda a justiça de Cristo. Somente pela fé isso é possível para nós vivermos. O justo viverá pela fé, porque é a fé que nos dará vitória sobre as pressões que querem nos fazer desistir. Amém, gente? Amém. Quero terminar com duas coisas um pouco diferentes. Primeiro, nós corremos um risco de todas as vezes que nós ouvirmos uma palavra, no momento seguinte a gente esquecer dela. Eu estava pregando num congresso e no domingo à noite uma irmã me procurou após o congresso, o culto, e diz assim: pastor, que bênção, meu Deus, que coisa maravilhosa, pastor, que coisa maravilhosa aquele culto de ontem à noite, pastor, que coisa extraordinária, pastor, meu Deus, fazia tempo que eu não ouvia uma coisa daquela. Mas o senhor acredita que quando eu cheguei em casa, eu já não sabia o que o senhor tinha pregado?
Aquilo incomodou meu coração. Eu disse: Deus, o que é isso? A mensagem foi tão boa, mas quando eu cheguei em casa, eu não sabia falar o que eu tinha ouvido, o que o pastor tinha pregado. E eu senti no meu coração, pastor, que todas as vezes que o senhor for pregar, faça uma oração especial pela igreja, para que Deus repreenda toda ação maligna que quer alojar no entendimento da igreja durante a pregação. Quando ela falava aquilo no meu coração, Deus trouxe a mim, Mateus capítulo 13. O semeador saiu a semear e uma semente caiu à beira do caminho. O que aconteceu? Quando o semeador saiu a semear, qual foi a primeira realidade que aconteceu? As aves do céu se levantaram. Olha, todas as vezes que um pastor se levanta para pregar, você não tem ideia do que o inimigo operará para que você se distraia no meio de uma pregação. Você vai ser tentado em pegar o celular para abrir um WhatsApp, para abrir um Face, para ver um e-mail. Você vai, ao longo de uma ministração, a muitas guerras espirituais, para você se dispersar. Quando o semeador saiu a semear, a ave se levantou do ninho e foi ao encontro da palavra. E a Bíblia diz que quando a semente caiu à beira do caminho, veio a ave e subtraiu. Jesus disse: foi o maligno. Então preste atenção. Tem muita gente que depois de um culto não se lembra da pregação, não é porque ele está com problema de memória. Ele não se lembra da pregação porque o maligno já subtraiu a semente da palavra. Por que quando a gente assiste um filme a gente não esquece nunca? Então assim, eu quero te ajudar a você exercitar o que você acabou de ouvir. Então, eu quero que você escolha alguém aqui. Nós estamos em família, amém, irmão? Amém? Nós estamos em família ou não? Nós estamos em família. Então, eu quero que você escolha alguém aqui. Eu vou te dar 3 minutos para nós orarmos. Eu vou te dar 3 minutos para você escolher alguém e você vai dizer para ele o que aconteceu esta noite aqui, que você vai levar para a continuidade da sua semana. O que Deus falou no seu coração? O que você ouviu aqui esta noite? Você olha, isso aqui mexeu comigo, isso aqui vai me ajudar nesta semana, isso aqui foi de Deus para me fazer lembrar de alguma realidade. O que aconteceu aqui esta noite que você vai levar para a continuidade da sua semana? Alguém entendeu? Amém? Amém, gente? Amém? Então conversa aí com quem está ao seu lado. Eu vou te dar 3 minutos para você conversar com ele o que você vai levar desse culto para a sua semana. Louvado seja Deus. Ficamos em pé. Aleluia. Deus está aqui. Tem alguém entre nós que deseja receber uma oração especial? Talvez você precise de um milagre aqui agora. Talvez você precise de um milagre aqui agora. Talvez você está com alguma enfermidade. Talvez você está sentindo dores. Você precisa de uma direção de Deus. Vem aqui à frente. Nós queremos terminar essa reunião orando com você e por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é uma noite que Deus quer renovar a sua fé. Essa é a noite de Deus renovar a sua fé. Para você ver além. Para você ver além. Para você ver além. Ver além do drama que você está vivendo. Você olhar além das pressões que querem te fazer desistir. Que esta noite haja um mover de Deus na fé do teu coração. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Deus está aqui para te ativar a sua fé. Deus está aqui para ativar a sua fé. Aleluia, 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 aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Ó Deus, nós estamos aqui clamando por milagres na vida dos teus filhos. Nós estamos aqui, ó Deus, para clamar por milagres a favor dos teus filhos. Nós estamos aqui, Senhor, para clamar por milagres na vida dos teus filhos. Deus, venha mover o dom da fé na vida dele, na vida dela, para enfrentar esta situação. Deus, é em nome de Jesus, é em nome de Jesus, é em nome de Jesus, que nós oramos por esperança nesses corações, que esses olhares se abrem para o eterno e viva a fé na pessoa do Filho de Deus. Em nome de Jesus, que haja algo novo de ti nesta situação. Aviva a fé deste justo, aviva a fé dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós concordamos, Deus, nós concordamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amados?